E aí pessoal, beleza? Aqui é a Romero. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a estrutura aqui do orquidário. A estrutura que eu montei aqui, o jeito que eu montei essa estrutura para poder ter aí um orquidário um pouco mais organizado, assim, vamos dizer assim. Ou então um orquidário assim um pouco mais de espaço e que tenha bastante capacidade também para a gente cultivar nossas orquídeas. Porque uma das coisas mais difíceis que a gente tem é com relação a espaço. Se eu fizesse aqui a bancada, provavelmente eu não teria um espaço aí tão grande no meu orquidário. E isso ia atrapalhar bastante aí meu cultivo. Mas enfim, meu orquidário aqui finalmente ele está com bastante espaço aqui, bastante estrutura. Essa estrutura aqui eu ainda pretendo colocar com 4 metros de altura, mas já está aí uma estrutura bem legal. Aqui nessa estrutura aqui eu conseguia colocar 170 cachepô até eu colocar as caixas d'água aqui com os peixes. Após as caixas d'água aqui, eu acredito que diminuiu 2 carreiras aqui. Então nisso diminuiu bastante aí a quantidade de orquídeas. Mas com essa iluminação que nós temos aqui, tá o suficiente para elas. Ali em cima eu tenho 2 sombrites, 2 de 70%. E assim ficou bem legal. A luminosidade aqui ficou bem bacana. E assim não tenho dificuldade com as orquídeas. Ainda estou recuperando as vandas aqui, mas elas já estão bem mais recuperadas. Já estão começando a soltar folhinhas novas. As que eu peguei lá do professor, que ele me deu. Mas, enfim, a estrutura do orquidário que eu montei aqui foi com 4 metros de altura. Na verdade, ele tem mais 1 metro aqui para baixo, para ter uma sustentação aí bem bacana. E assim, o espaço que eu deixei entre um pavilhão e o outro aqui foram de 2 metros, 2 metros a 2 metros e meio. Aqui dentro eu deixei com praticamente quase 3 metros. Então tá um pouco bagunçado aqui, mas basicamente essa foi a estrutura, porque eu queria fazer o tocão central aqui. Nesse tocão central aqui, ele era uma caixa d'água antigamente, e nisso eu resolvi aí deixar ele, não mexer nele, e fiz o orquidário em volta. Essa estrutura aqui, ela é recoberta aqui por sombrite, tudo em volta. Então assim, temos todo em volta aqui de sombrite, para não entrarmos aí em insetos, essas coisas. E ali atrás nós temos um plástico desses de viveiro. Isso para não ir água para casa do vizinho, para o vizinho não reclamar também. E aqui tudo com 4 metros de altura. Aqui eu fiz o meu minhocário. Aqui tem meu minhocário, ainda tem mais espaço para mais um balde ali. E desse aqui que eu tiro meus adubos. Então assim, eu coloquei aqui telas. As telas, o orquidário em telas, ele é interessante porque eu consigo ter muitas e muitas orquídeas aí num espaço aí bem pequeno. Se eu fosse colocar em bancadas, eu teria que colocar um vasinho para cada orquídea dessa. Então assim, para mim talvez não seja viável. Temos ali muitas e muitas orquídeas. E a vantagem do toquinho é que você só precisa colocar ele aqui, virar o ganchinho e afixar ele, que a orquídea vai se agarrar. É muito simples, muito fácil. E elas formam raiz. Olha só onde é que veio a raiz. A raiz dela veio caminhando e já está aqui embaixo. Então, ou seja, ela caminhou isso aqui tudo de uma raiz que saiu dessa orquídea dali de cima. Então assim, é bem bacana. E os toquinhos eles proporcionam essa vantagem. Já para montar esse aqui, eu usei eucalipto. Esses eucalipto tratado. Eles são 17 anos de garantia. O que me dá aí bastante comodidade por longo período de tempo. Para fazer aqui os cachepôs, eu usei aqui uma cantoneira, dessas que a gente compra na casa de ferragem, e coloquei desses esticadores de arame liso, e usei aqui um cabo de aço. Esse aqui era um cabo de aço, pode ver que ele é meio ondulado. Isso também ajuda a que os cachepôs não se movam. Isso ficou bem interessante também. E assim, eu coloquei dois esticadores, um de cada lado. O fio ele vai até lá no outro esticador lá, no outro cantoneira, vira e volta para essa daqui. Então ficou aí bem bacana. Assim, nessa capacidade aqui, atualmente eu acredito que dá para colocar 240 cachepôs só nessa estrutura aqui, o que já é uma grande coisa. Tem mais essa outra parte aqui de cima que eu também coloquei tela. E isso aqui futuramente vai ser a passagem de um pavilhão para o outro. Pretendo colocar os pavilhões mais para frente ali e vai ficar aqui como se fosse uma passagem de um pavilhão para o outro. Mas assim, ficou bem legal, bem interessante. E lá em cima também eu coloquei um segundo sombrite,
porém esse segundo sombrite ele pode ser removido aí se acaso seja necessário. Temos uma cordinha aqui, com essa cordinha eu puxo e eu vou recolhendo ali o segundo sombrite que está lá em cima. E ele vem recolhendo tudo até chegar aqui na parte da caixa d'água. Lá em cima nós temos uma caixa d'água ali que eu coloquei para aproveitar o espaço, para eu não ter que fazer também estante para uma caixa d'água. E caso seja necessário, eu venho aqui, pego a mesma cordinha e eu puxo de volta para cobrir aqui, para que fique um pouco mais sombreado o nosso orquidário. Então assim, ficou bem legal, bem bacana. As orquídeas elas adoram esse tipo de cultivo que eu faço aqui. Elas se enraizam muito bem. E uma outra coisa que eu descobri é que você não precisa colocar tanto substrato. As orquídeas elas gostam de menos substrato. Quanto menos substrato, mais ideal para suas orquídeas. Porque elas gostam de pouca umidade. E a umidade quando você molha é uma umidade assim relativa para aquela noite, porque eu sempre rego à noite. Mas assim, ficou bem legal. Todas as orquídeas estão aqui se desenvolvendo muito bem, mas muito bem mesmo. Graças a Deus nós não temos que reclamar com relação ao desenvolvimento das orquídeas. Mas esse vídeo é mais para mostrar um pouco para vocês da estrutura. Eu tenho um vídeo ali no YouTube, provavelmente ele deve ter deletado, não me lembro. Porque o YouTube está deletando basicamente todos os vídeos aí que tem direitos autorais. E eu estou refazendo todos eles com um pouco mais de conteúdo e um pouco mais de informações para vocês aqui. Mas o conselho que eu dou é comprar o eucalipto tratado, porque esse eucalipto tratado aqui ele tem garantia de 17 anos. A cantoneira e o esticador para fazer seu varal. Isso dá uma sustentação bastante grande e você não vai ter dificuldade. Mas assim, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Valeu e até a próxima. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.